Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos. E hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos Jornada da Hora Extraordinária. E qual é o objetivo dessa nova campanha Jornada da Hora Extraordinária, pessoal? É nós conversarmos aqui e debruçarmos sobre todas as possibilidades de hora extra simples, a horas in itinere, a intervalo interjornada, intrajornada, tudo ligado à jornada de trabalho e tudo aquilo que cai no dia a dia da advocacia trabalhista quando nós conversamos sobre jornada de trabalho. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações para que você não perca nenhum conteúdo. Toda semana tem conteúdo novo aqui. Peço também que vocês dêem um like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo com seus amigos, com seus colegas de trabalho, para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho. E hoje eu decidi falar sobre horas in itinere. E por que eu quis falar sobre horas in itinere? Desde a reforma trabalhista, pessoal, tem ocorrido muitas dúvidas sobre as horas in itinere. E o que é hora in itinere, pessoal? É aquela hora do itinerário, aquele período em que o trabalhador percorre da sua residência até o seu posto de trabalho e do seu posto de trabalho, do seu local de trabalho até a sua residência. Foi como eu coloquei ali, ó, horas no itinerário, é esse período. Antes da reforma trabalhista, por mais que tivessem algumas correntes e algumas dúvidas, a CLT ela já consagrava a hora in itinere, então tinha um entendimento já pacificado. Depois da reforma trabalhista, isso tem gerado muitas dúvidas. Muitas pessoas entendem que foram extintas as horas in itinere, não caberia mais sentenças a favor da hora in itinere, e a partir desse ponto de vista que nós vamos conversar sobre o entendimento do TST, até falar da súmula 90 do TST. Só que para isso a gente precisa partir do princípio. Como eu já disse para você, o conceito de hora in itinere basicamente é isso: aquele trajeto casa-trabalho, trabalho-casa. E muitas vezes, o que acontecia? Esse trajeto casa-trabalho e trabalho-casa levava muitas horas, um período muito elastecido para o trabalhador chegar ao seu posto de trabalho e quando ele encerrava o seu expediente do seu posto de trabalho para retornar à sua casa. E era muito comum, inclusive, de algumas empresas fornecer até o transporte. Eu lembro muito bem que tinha a empresa da minha mãe, uma empresa alemã, ela oferecia transporte. Talvez até exista hoje algumas empresas que ofereçam esse transporte. Com certeza os tempos mudaram. E já naquela época, aquela empresa já era uma empresa diferenciada, que levava os seus funcionários da capital do Rio de Janeiro até outro município, ainda que ali na região metropolitana. E já era considerado, quando o funcionário entrava nas dependências, as dependências daquela empresa, até por ser da parte química e industrial, a empresa ela era gigante. Normalmente os funcionários, eles
por exemplo, eles chegavam 7 horas, passavam pelo portão 7 horas na sede da empresa, mas eles só conseguiam botar o ponto, isso de transporte, de ônibus, 15 a 20 minutos depois. Se eles estivessem andando a pé ali, seria muito mais tempo. Até por isso a empresa, ela fornecia. É porque, o que acontece? Nós temos que entender, tudo começa mais uma vez na linha de raciocínio do artigo 4º da CLT. Foi como eu já conversei com vocês em outras aulas, quando a gente conversa sobre tempo à disposição. Quando a gente fala de horas extras, de horas in itinere, o primeiro artigo que nós temos que olhar é ele. Quando a gente entende o que é o tempo à disposição, eu já expliquei para vocês o que é o tempo à disposição. Quando você já está atuando a favor da empresa, independentemente do local, já é o tempo à disposição. Você quer ver um exemplo de tempo à disposição? Porque isso realmente pode gerar muitas dúvidas na cabeça de algumas pessoas. Tem pessoas que acham que o trabalho só começa efetivamente quando aquela funcionária ou aquele funcionário está trabalhando. Mas não é bem assim. Já vamos começar aqui falando sobre o tempo à disposição. Lembra que eu conversei com vocês na aula passada falando do meu cunhado? Ele estava no domingo atuando em sobreaviso. Agora eu vou dar um outro exemplo ligado ao meu cunhado também. Um caso prático que aconteceu e acontecia com uma certa frequência com ele. Eu disse para vocês que em um determinado momento ele trabalhou embarcado. Na época ele nem estava embarcado, mas ele já trabalhou e atualmente ele continua trabalhando embarcado. O embarque dele, depois da folga, dos 30 dias de folga dele, era segunda-feira pela manhã. No domingo de noite, a partir das 19 horas, ele já tinha que estar em um hotel à disposição da empresa. Atualmente eu acho que isso nem acontece mais. Mas alguns anos atrás, próximo ali da pandemia, acho que até um pouco antes, acontecia muito isso. Ele ia para um hotel ali no centro do Rio de Janeiro, no domingo, por exemplo, até as 19 horas ele tinha que estar lá. E ele só pegava o transporte para ir para o porto, para embarcar, por volta das 7 da manhã, 8 horas da manhã, ou 6 horas da manhã. E aí? Ele não está trabalhando? Só porque ele está paradão lá no hotel sem fazer nada? Isso conta como tempo à disposição. Essa é a primeira quebra de paradigma que você tem que entender. Ele poderia muito bem estar no domingo usufruindo os últimos momentos que ele poderia usufruir com a família dele. Mas não, a empresa era clara, ela obrigava ele no domingo, a partir das 19 horas, estar naquele hotel. Então ele já estava à disposição. Esse é o primeiro raciocínio quando a gente fala tempo à disposição, quando a gente fala de horas in itinere, quando a gente vai mais a fundo. Então veja bem, partindo do artigo 4º, a gente já pula para o artigo 58, parágrafo 2º, que esse parágrafo 2º, ele veio com a reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista, eu disse para vocês que já estava pacificado tanto pela jurisprudência já maciça, tanto pelas decisões que concediam a hora in itinere desse período casa-trabalho, trabalho-casa. Já era pacificado isso, tanto pela jurisprudência, pelas decisões dos tribunais, até porque já havia a súmula 90 do TST.
Aí, 2017, com a reforma, a Lei 13.467 de 2017, no seu artigo 58, parágrafo 2º, olha o que ele fala ali, ó. O tempo do percurso da residência até o posto de trabalho não será mais considerado horas in itinere, independente do período. Se você leva 20 minutos para chegar no seu trabalho ou 2 horas para chegar no seu trabalho, ele entendia que não era mais tempo à disposição, era só trajeto. Então ele tirou esse período que anteriormente era considerado horas in itinere. Esse é o primeiro aspecto. E a partir de uma leitura desse parágrafo 2º, artigo 58 da CLT, chegou-se à conclusão, nesse ponto aqui, que não havia mais horas in itinere na CLT. Só que você sabe muito bem, pessoal, que o direito ele não é tão simples assim, ou tão fácil de você entender. Em alguns momentos, essa análise fria da lei, ela vai ser até fácil. Em outros, não. E foi o que aconteceu aqui, ó, num recurso de revista que chegou lá no TST. Eu até coloquei aqui, o RR 11881-18 de 2019. TRT 15. Olha o que aconteceu. Um funcionário da área rural, na sua petição inicial, requereu pedido de horas in itinere. A sentença de primeira instância concedeu essas horas in itinere, foi mantido pelo tribunal, isso chegou até Brasília, até o TST. Olha qual foi o entendimento do TST. A defesa, certamente, alegou que não cabia horas in itinere, uma vez que essa já não mais existia em virtude do artigo 58, parágrafo 2º, advindo da reforma trabalhista. A decisão do TST foi o seguinte: esse caso é um caso de direito intertemporal. Esse contrato de trabalho teve início, a sua vigência foi anterior a 2017. A vigência desse contrato de trabalho foi antes da reforma trabalhista. Então, na época que veio a Lei 13.467 de 2017, esse contrato desse rural já estava em vigor, já havia direito adquirido e não havia como suprimir tal direito. Até porque você sabe que direito adquirido é direito fundamental, previsto no artigo 5º, inciso quê? Inciso 36 da Constituição da República. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Por isso que eu falo que você tem que sempre estudar a Constituição da República, principalmente o artigo 5º e seus incisos. Então, nesse caso eu te pergunto, não existe mais horas in itinere? O TST está dizendo que tem horas in itinere aqui. Até porque esse contrato aqui já estava em vigor. Então, você precisa estar atento, você precisa estar atento ao artigo 4º, quando a gente fala de tempo à disposição, precisa entender as minúcias
do parágrafo 2º do artigo 58 da CLT. E não se esqueça, ó, que até hoje, até o presente momento, o TST não cancelou a súmula 90. Tenha certeza que ainda temos muitas decisões concedendo horas in itinere com base na súmula 90. Inclusive, essa decisão aqui está com base na súmula 90, item 1, transporte e deslocamento ainda fazem parte da jornada de trabalho. Súmula 90 tem 4 itens. Então, você ainda tem que estudar a súmula 90 porque ela não está cancelada. E para você que faz concurso público, tem que estudar. Porque se ela não está cancelada, está gerando controvérsia, porque horas in itinere atualmente na Justiça do Trabalho é um tema que vem gerando muita controvérsia. É o que o examinador da banca quer. Ele adora toda a banca que se preze de concurso público, ele gosta da controvérsia. Aquilo que já está batido e já está certo, ele não quer. Ele quer o que cria tumulto, ele quer o que cria a controvérsia. Então, gente, você tem que continuar estudando a súmula 90 do TST, a letra fria da lei no artigo 4 e o artigo 58, e, se possível também, os entendimentos das notícias do TST. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like, compartilhem esse vídeo, e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.